Sou Carlos Pedrazas, médico com áreas de atuação na nutrologia e pediatria. Tenho que confessar que quando o Departamento da Mulher pediu para eu falar sobre violência sexual feminina, eu me julguei incapaz, afinal, não é essa a minha principal vivência, mas relembrando das experiências que nós passamos semana a semana, eu vi quão importante é alertar para todos vocês os cuidados que devemos ter na violência sexual durante a infância. Quero contar para vocês alguns casos que marcaram, são marcantes, mas que servem para nos despertar a atenção. Em setembro desse ano, 2022, uma menina de 12 anos de idade chegou chorando aos prantos no hospital, relatando que no dia anterior, no domingo, ou seja, era uma segunda-feira, e ela no domingo foi sair com uma coleguinha, estava passeando pela rua com uma coleguinha, tarde já à noite, e encontrou outro rapaz da mesma idade que as convidou para ir numa festinha. Quando elas bateram a porta, surpresa foi quando um adulto as atendeu e puxou para dentro, e a festa era apenas os quatro. As meninas foram violentadas e no dia seguinte a criança teve coragem de contar para a mãe o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e a mãe, muito preocupada, chegou no hospital para abrir então o boletim de atendimento, para depois então fazer o registro de ocorrência numa delegacia. Mas já era tarde demais. A vida daquela criança já tinha sido marcada, aquela cabecinha já tinha recebido um selo de marcado para o resto da vida, porque realmente esses acontecimentos impactam na vida de uma criança. Também tem um outro caso onde uma menininha de 9 anos de idade, que tinha uma amiguinha na escola que coincidentemente era sua vizinha, e justamente por isso uma frequentava a casa da outra. Até o dia que a criança fala para a mãe: "Mãe, não quero ir mais na casa da minha amiguinha. O pai dela é muito chato." A mãe fala: "Que isso, menina? Deixa de bobeira." E quando a mãe precisava sair, deixava a criança com sua amiguinha na casa do seu vizinho, e vice-versa. Até o dia que, numa também segunda-feira, a professora da escola traz essa criança no hospital, dizendo que ela tinha sinais ou tinha queixas de violência e abuso sexual. Prontamente, ligamos para a mãe e ela chegou tarde demais. Depois de falar com a psicóloga, com a assistente social, foram tomadas providências, mas a mãe tinha deixado passar a queixa, o pedido de socorro da sua filha. Tem um outro caso também muito interessante que eu recebi próximo da meia-noite, de uma mãe que tinha tripla jornada, ou seja, trabalhava, estudava e tentava tomar conta da casa ainda. E para isso ela estudava à noite apenas, fazia seu curso superior e chegava em casa às 11 horas da noite. E certo dia ela chegou e a filha falou sobre uma brincadeira que ela tinha feito com o tio. E a mãe prontamente, ela nunca deixava com o tio, deixava com a sogra. Eram pais separados, né? Mas ela deixava com a avó paterna. E nesse dia o tio também frequentou a casa. Prontamente a mãe, sem questionar nada, nem se arrumou, pegou a criança e foi para o hospital, já querendo resolver a questão, querendo saber definições do que realmente tinha acontecido. Fizemos o exame da criança, chamamos a ginecologista de plantão para fazer uma avaliação mais detalhada, e o fato é que eu fui como testemunha na audiência que levou esse tio à prisão. Temos sempre que dar valor às queixas das nossas crianças. Muitas vezes nós deixamos passar. E estarmos sempre atentos
é muito importante para o bem-estar dos nossos filhos. Agora, tem um caso que eu quero contar para vocês, que é um caso muito emblemático para mim, é um caso que marcou minha vida profissional, que é um garoto de 11 anos de idade, e esse garoto, ele chegou no hospital com uma pneumonia gravíssima, e essa pneumonia, quando eu vi o raio-x, me levou a crer logo que tinha uma aparência de pneumocistose, que é uma doença muito comum em imunodeprimidos, principalmente os infectados pelo vírus HIV. Fiz a sorologia e deu positivo. Entramos em contato com o acompanhante, aquele que o havia levado, e esse senhor falou: não, eu não sou o pai, eu sou um amigo da família, mas eu vou chamar a mãe dele. Foi embora, e depois retorna a mãe. Esse senhor eu nunca mais vi, e a mãe fala assim: um amigo da família que trouxe ele aqui, sim, não sabia que ele estava tão doente assim. E perguntamos para ela se ela tinha o vírus HIV, e ela negou prontamente e começou a ficar preocupada. Nós dissemos que o filho dela tinha, e o teste dela, quando fizemos, realmente deu negativo. Conversando então com esse rapaz, ele nos contou, tanto para a psicóloga, quanto para a assistente social, quanto para a equipe médica, ele contou que ele era abusado há 2 anos, desde os 9 anos de idade, por aquele senhor que era amigo da família e que o havia levado ao hospital. A mãe só tinha percebido que ele estava mais introvertido, não era mais o brincalhão de sempre, mas atribuiu isso à idade, ao seu crescimento e por de repente estar numa fase de pré-adolescência. Mas na verdade, esse menino, ele deu sinais de pedido de socorro. Infelizmente veio a falecer 2 dias depois, em decorrências das complicações da pneumonia e da imunodeficiência que ele havia adquirido. A mãe chegou muito tarde. Muitas vezes a criança, ela dá sinais, ela não fala expressamente com as palavras que não deixem dúvidas. E muitas vezes, por ela expressar sinais, pedir socorro de uma maneira não tão clara, os pais podem duvidar. Mas a estatística nos fala que a violência sexual na infância é feita principalmente por pessoas próximas. Tio, vizinho, amigo da família, primo, alguém do círculo, muitas vezes familiar, ou da confiança da família. Então nós devemos ter atenção para valorizar toda queixa. Se por acaso duvidamos, devemos investigar, buscar saber o que realmente pode ter acontecido. E também manter sempre a criança perto para que ela não seja violentada em momentos que nós estávamos longe por talvez uma negligência. Se a criança tem menos de 14 anos, nós podemos ser considerados inclusive pais negligentes. Então, manter a atenção ao filho e o filho por perto é muito importante para deixarmos marcas boas nessa infância e evitarmos os problemas da violência sexual na criança.